discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa noite, você ligado no Olho no Lance. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá qual horário você esteja vendo a gente aí, seja bem-vindo. Entre na nossa casa aí, eu já deixo aqui meu boa noite para o Arthur Teodoro, para o Caleb, para o Jorge. Temos muitos assuntos a tratar aqui hoje. Tem o confronto dos Atléticos, que foi no sábado. Teve Bahia e Palmeiras aí chegando na liderança, chegando ali na parte de cima da liderança, ainda falta. Teve Flamengo e Santos, Flamengo goleando o Santos nesse domingo. Teve também o majestoso na Arena Corinthians, Neoquímica Arena, que o Corinthians venceu ali o São Paulo. E eu já vou começar aqui falando do confronto dos Atléticos na Arena da Baixada no último sábado. O Galo venceu, grande atuação do Keno, pênalti perdido, gols anulados. E eu já vou chamar ele aqui, Caleb. Muito boa noite, Caleb. O Vargas marcou o gol, desencantou. O pessoal fala que o Vargas não joga muito em time, mas dessa vez o Vargas está desencantando no Atlético Mineiro, né, Caleb? Muito boa noite, Caleb. O que você viu desse jogo aí? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos da mesa e que nos acompanham. O Vargas é um grande jogador. Eu já queria ele no Flamengo, já tem tempo, só que o Flamengo parece que nunca olha para ele. O pessoal fala que ele só joga na seleção, mas quem joga na seleção sabe jogar, não desaprende a jogar. Então ele sabe jogar, marcou o gol, um belo gol. O Santos até podia ter pegado aquela bola, na minha opinião, mas depois se redimiu pegando um pênalti, que o Atlético está assim, ele pôde perder os gols, perder os pênaltis, porque foi superior na partida. O Vargas foi muito bem no jogo, o Keno jogou muito bem. O sistema todo do Atlético funcionou. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, muita oscilação no time do Atlético. Uns jogos muito bons, uns jogos não tão bons, uns jogos ruins. E isso é uma crítica que se faz ao São Paulo sempre, porque os times deles são muito irregulares. Mas nessa briga pelo título, o Atlético vem forte. Essa vitória foi muito importante para dar confiança para o próximo jogo contra o São Paulo, que vai ser um embate muito acirrado, praticamente definindo a situação dos dois times. Que se o São Paulo ganhar, o Atlético dá uma rateada e cai, possivelmente perde a vontade para o restante do campeonato. Pois é, Caleb, o São Paulo, o Atlético aí de olho, mirando no São Paulo, mas por outro lado, o Atlético Paranaense não consegue repetir o mesmo desempenho de anos anteriores. O time aí foi campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil ano passado, e agora está brigando para não cair. O que está acontecendo com o Atlético Paranaense? Arthur Teodoro, muito boa noite. Qual foi a sua visão desse jogo aí? O Atlético Paranaense, Arthur, na sua opinião, vai brigar para não cair? O time consegue se reconstruir e brigar mais em cima, né? O que está acontecendo nesse ano aí atípico de pandemia? O Atlético não vem muito bem. E o Atlético Mineiro aí brigando aí, correndo atrás de São Paulo. Qual foi a sua visão dessa partida? Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Assim, creio que o problema do Atlético Paranaense foi que a equipe veio realmente muito bem em anos anteriores, principalmente no último ano, ganhou Copa do Brasil, aquele time do Thiago Nunes, que os jogadores acabaram saindo para outros clubes. A gente teve o caso do Léo Pereira, que era o pilar da zaga da equipe, saindo. Mais para frente teve as saídas do Rony, a saída do próprio Thiago Nunes do comando. Então, eu acho que as reposições feitas pelo Atlético Paranaense não foram reposições à altura. Então, o elenco acabou caindo nível tecnicamente e alguns jogadores que se esperavam um rendimento maior acabaram
não compreendendo com as expectativas. Acho que a equipe do Atlético passou por um período realmente turbulento, mas que agora a equipe vem se ajustando e se reestruturando para voltar aos trilhos. Não acho que briga por rebaixamento, tem boas peças, o Léo Cittadini comandando a equipe é um ótimo jogador, e acho que, assim, talvez brigue ali por uma Sul-Americana e ficar ali mais para o meio da tabela mesmo. A equipe até tinha emplacado uma boa sequência de jogos ali antes de enfrentar o River, acabou fazendo bons jogos pela Libertadores, mas acabou esbarrando realmente nessa falta de qualidade técnica do conjunto, como time, o River, muito, assim, superior ao Atlético, acabou passando, mas não foram jogos ruins por parte do Atlético. Até no segundo jogo fez uma boa partida na Argentina, buscou talvez não propor o jogo contra o River, mas buscou jogar, foi para jogar, e acabou ali jogando bem, né? Realmente não passou de fase, mas a torcida já sabia que contra o River ia ser uma tarefa muito difícil, e foi o que acabou acontecendo. A equipe acabou eliminada, mas agora com o foco só no brasileiro, boas peças, a equipe voltando aos trilhos, creio que o Atlético Paranaense não briga por rebaixamento, fica um pouco mais acima ali para o meio da tabela. Até Rafael, porque, se Arthur, você me permite, sim, Caleb. Rapidinho. O Arthur falou que não briga por rebaixamento, mas já tá brigando. Porque o time tá uma porcaria. O time do Atlético nem parece que é o Atlético dos outros anos, igual você falou. É um Atlético completamente irreconhecível. O Thiago Nunes está no mercado. Por que não volta? É a casa do Thiago Nunes, onde o Thiago Nunes despontou como um grande técnico. Ele podia voltar e consertar esse time, que está muito ruim. Tá a 28 pontos, se eu não me engano. Tá? É porque tem o Vasco e o resto de baixo que tá muito pior. Mas de resto... Aí, o problema da volta do Thiago Nunes aí é que eu acho que esbarraria em outros problemas. Não só, vai estar no mercado, vai voltar. O problema do Thiago Nunes é que a saída dele, por mais que ele tenha conquistado tudo que conquistou no ano anterior, feito a equipe jogar um futebol muito vistoso, o problema são os conflitos internos. Ele não se dá bem com o Petralha, né, o presidente do Atlético. O presidente até deu declarações duras após a saída do Thiago Nunes, meio que em tom de como se o Thiago Nunes tivesse abandonado o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense podia seguir sem ele. Então, assim, as declarações realmente foram duras e eu acho que o clima não fica bom. O Thiago Nunes também, agora os olhos dele são diferentes. Creio que essa volta seria prejudicial tanto para ele quanto para o Atlético. O clima interno da equipe não ficaria bom. Então, acho que aí esbarrariam em outros problemas que vão além das quatro linhas. Pois é, o Thiago Nunes aí saiu um pouco queimado do Atlético Paranaense. Então, acredito que não seria uma volta tão simples assim, não, né? Tem muitos problemas. Também tem a questão da torcida, um ano de pandemia, a Arena da Baixada é um caldeirão para o Atlético Paranaense, eles colocam aquela caveira lá no meio da arquibancada, assusta todo mundo, né? E esse ano aí não tem, são muitos desafios para o Atlético Paranaense. Mas na quarta-feira teremos uma final, praticamente uma final antecipada, pode-se dizer assim, Jorge? Boa noite, Jorge. Quarta-feira, São Paulo e Atlético Mineiro, um jogão no Morumbi. Pode-se dizer que é uma final antecipada desse Campeonato Brasileiro, ou eu estou me precipitando, ou tem muita gente embolada, tem muita gente ali circulando pela órbita ali da liderança. Pode-se não dizer que é uma decisão, mas vai ser um jogão, hein, Jorge? Muito boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Caleb, Arthur. Com certeza, Rafael. Um grande jogo no Morumbi na próxima quarta-feira, onde a equipe do Atlético Mineiro vai tentar aí fazer um duelo muito difícil contra a equipe do São Paulo, visando diminuir a vantagem que hoje o Atlético tem, que é de 4 pontos, né? Caso o Atlético Mineiro vença o São Paulo, realmente essa vantagem poderá diminuir para 1 ponto apenas. Então a expectativa, sem dúvida alguma, é de um grande jogo. O Atlético Mineiro vem forte, conta com um grupo de jogadores excelentes, jogadores experientes, né, como o Keno, agora o Vargas e outros atletas que realmente vêm vestindo a camisa do Galo com muita vontade, com muita disposição e, sobretudo, muita motivação também. Isso é um fator muito decisivo aí para o Galo Mineiro.
Olha, eu estou confiante que vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Mineiro busca aí diminuir a vantagem, que é de 4 pontos, sonha com o título brasileiro, tem um grande treinador que é o Jorge Sampaoli, que quer dar esse título à equipe do Atlético. Por outro lado, enfrenta o São Paulo, né? O todo-poderoso líder, que mesmo com a derrota de ontem, ainda continua líder com 50 pontos, mas que poderá aí, né, diante do Atlético Mineiro aí, se ocorrer uma derrota para a equipe do São Paulo, realmente vai mexer bastante, não somente com o elenco do São Paulo, como também o Campeonato Brasileiro. Então, trata-se de um jogão de bola na próxima quarta-feira. Olha, não dá para a gente cravar aqui o favorito entre Atlético Mineiro e São Paulo. Só sei que vai ser no jogão. E o São Paulo, jogando no Morumbi, tem o dever de fazer o papel de casa, que é sair com a vitória. Eu acredito que hoje o Atlético é um time muito forte, é um time que tem uma liderança muito, né, qualificada pelo técnico que tem. Então, é um páreo duro, não somente para a equipe de São Paulo, como também para as outras equipes que buscam aí o título, como para o Palmeiras, para o Flamengo e outras equipes aí que sonham com o título do Campeonato Brasileiro. Rafael Araújo. Muito obrigado, Jorge. Aí, jogão quarta-feira, São Paulo e Atlético Mineiro. Aí, grande vitória do Atlético Mineiro, aí colando na liderança, rodada maravilhosa aí para quem persegue o São Paulo. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Mas agora, virando o disco totalmente, vamos falar do outro jogo de sábado. Bahia, Palmeiras e Bahia. O Palmeiras venceu, precisou só de 45 minutos para derrotar o Bahia dentro de casa. Bahia ali capengando nesse campeonato. Arthur, qual foi a sua visão desse jogo? Palmeiras e Bahia, o Abel Ferreira ajeitando esse time do Palmeiras, mirando no São Paulo, para o alto e avante, o céu é o limite. Até onde chega esse Palmeiras, Arthur? A gente já chegou até a comentar um pouco em programas anteriores sobre como que ficaria a cabeça do Luxemburgo, né? Que a equipe com o Luxemburgo ainda, mesmo com todo o poder que a gente sabe que o elenco do Palmeiras possui, a equipe ainda vinha sofrendo, até no próprio Campeonato Paulista, muito chuveirinho na área, um futebol, assim, pouco vistoso, sabe? É lógico, os resultados vinham vindo, a equipe foi campeã paulista de uma forma até que muito boa, e o moral do elenco subiu, era líder na Libertadores, mas pro poderio ofensivo até da equipe palmeirense, as atuações vinham deixando um pouco a desejar. A equipe às vezes esbarrava em algumas defesas muito fechadas, não conseguia propor o jogo, ou então às vezes acabava sofrendo algumas derrotas bobas até dentro de casa, e agora com o Abel Ferreira isso parece ter mudado. Ele vem mostrando realmente como o Palmeiras pode jogar. E ontem, como você falou, o Palmeiras precisou de apenas um tempo, fez o seu resultado em casa, cumpriu a sua obrigação e continuou na sua caminhada, não diria rumo ao título, porque você ainda tem o São Paulo à frente, apesar da distância não ser tão grande, você ainda tem São Paulo, Atlético, Flamengo, que são as 3 equipes, talvez com os 3 melhores times do Brasil. Então, assim, você ainda tem obstáculos à sua frente. Mas, de acordo com como o ano do Palmeiras vinha se desenhando, essa virada de Luxemburgo para Abel Ferreira, ela é muito positiva até aqui. A equipe já vem mostrando outra cara, mudou totalmente como o ano do Palmeiras poderia terminar e o começo do ano que vem, por conta do Covid, esse prolongamento da temporada. Mas, por enquanto, apenas coisas positivas da passagem de Abel Ferreira no Palmeiras. Pois é, Arthur, o Portuga chegou com tudo, fez o Rony jogar, Rafael Veiga voando aí, Palmeiras aí vivo nas 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América, com boas chances, diga-se de passagem. Jorge, na próxima quarta-feira, o Bahia não tem vindo muito bem, né? Já não vem muito bem, e na Sul-Americana perdeu para o Defensa e Justiça. A gente falou agora há pouco do Atlético Paranaense, mas o Bahia também era um time que tinha muita expectativa para esse campeonato e não vem correspondendo. O time que tem Rodriguinho, tem Elias, tem Gilberto no ataque, que talvez aí seja o que mais se destaca.
O que acontece com esse Bahia, Jorge? O Bahia tá brigando para não cair, perdeu de 3-0 para o Palmeiras. O que está acontecendo com o tricolor da Boa Terra, Jorge? Olha, Rafael, o Mano Menezes, desde o momento que foi contratado para comandar a equipe do Bahia, ele vem esforçando, mudando o esquema tático, mas a equipe não vem rendendo em campo. Essa é a grande realidade. Como você já frisou muito bem, né, tem jogadores experientes como o Rodriguinho, Elias, o goleiro Douglas, o atacante o Gilberto, enfim, o Bahia é um bom time no papel, só que em campo está devendo aquele futebol, aquele futebol alegre, ousado. Infelizmente, o Bahia não passa por um momento legal, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Os resultados são bastante insatisfatórios, né? Por isso a equipe aí vem lutando aí no Campeonato Brasileiro, hoje ocupando apenas uma posição aí, a 16ª posição, hoje com 28 pontos, empatado com o próprio Atlético Paranaense, né? Hoje a equipe do Bahia oscila bastante nos jogos e por isso vai lutar para não cair para a Série B. Eu acredito que o Bahia possa aí livrar-se da Série B, porque abaixo tem equipes piores do que o Bahia ainda, né? Isso que dá um pouco de confiança ao torcedor do tricolor baiano. Quanto à Sul-Americana, tem um jogo difícil, vai perder o primeiro, vai ter que ganhar fora lá. É um momento difícil para a equipe do Bahia. Tudo pode acontecer, lógico, mas eu vejo hoje um Bahia bastante distante daquele Bahia dos outros anos, com conquistas, com vitórias, enfim, está faltando o time deslanchar tanto no Campeonato Brasileiro como nos próximos jogos. O Mano Menezes é um treinador experiente, mas que até agora não deu liga, infelizmente não deu liga. Tem bons jogadores, mas em campo realmente os resultados não aparecem. E quando os resultados não aparecem, realmente fica complicado para o treinador. Então, o Bahia aí precisa tomar um rumo diferente se quiser continuar na Série A para 2021. Eu acredito que o Bahia tenha condições, sim, de sair dessa zona perigosa, que é a zona do rebaixamento, e visar aí, quem sabe, uma Sul-Americana para o próximo ano. Vai depender muito dos atletas e principalmente da comissão técnica. Pois é, Jorge, o Bahia aí, time de grande torcida, tem um time bom, tem um treinador experiente, eu acho que também teria tudo para se recuperar. Mas eu vou aqui chamar o Caleb para falar rapidinho. Palmeiras, Caleb. Palmeiras amanhã tem um confronto decisivo contra o Libertad, 9h30, na Allianz Parque, na Libertadores. Tem a vantagem do 0-0. O Palmeiras, lembrando que está vivo no Brasileiro e também está vivo na Copa do Brasil, Caleb. Até onde vai esse time do Palmeiras nessas 3 competições? Será que conseguiria conseguir um feito inédito aí de conseguir as 3? Porque o time é bom, o Abel está ajeitando ali, a gente já falou da evolução do Palmeiras, mas você tem essa possibilidade? Ou você acha que qual desses títulos aí o Palmeiras tem mais chance de conseguir ser campeão? O título de vice-campeão da Copa do Brasil no máximo, que fica com o Palmeiras. Com todo respeito ao time e à instituição Palmeiras, mas o time é muito pipoqueiro, não tem condições, não. O time pega time difícil e perde. O Abel é ótimo técnico. Abel ser ótimo técnico, só o seu estrangeiro mesmo. Mas ele não consegue ganhar de times bons. Quando chega na decisão, o Palmeiras não podia ter empatado aquele jogo contra o Libertad. O Palmeiras empatou contra o Santos. Essa sequência de vitórias que o Palmeiras vem tendo, de bons resultados, pensando sobre times ruins. Na Libertadores pegou um grupo que é absurdamente fácil, passou em primeiro. Aí ficou, nossa, o Palmeiras passou em primeiro. Aí vou para as oitavas de final. Passou fácil do Delfim. Delfim não é parâmetro de se julgar se o time está sendo bem ou mal. Nome de avenida. Oi? Nome de avenida, Delfim Moreira. Exatamente. Você não pode fazer um parâmetro do time com isso.
Claro que para o torcedor palmeirense é muito bom o time ganhar, vir ganhando e vir em vitórias consecutivas. Mas é a mesma coisa que acontecia com o Domi, com exceção das goleadas que o Domi tomava. O time ganhava de muito cachorro morto e quando chegava num time difícil, perdia. Até agora, o Palmeiras não vem mostrando essa força e nesses últimos anos, o Palmeiras não vem mostrando essa força na Libertadores de pegar um time bom. O River Plate o caminho do Palmeiras se quiser ganhar a Libertadores. Então, o Palmeiras precisa começar a ganhar jogos difíceis. Começar a mostrar, se impor, como se impôs contra o Bahia, como se impôs contra outros times mais fracos. Quando a Copa do Brasil, vem o América Mineiro, que tecnicamente é inferior, mas o time é muito bom do Lisca. Vamos ver se o Palmeiras consegue chegar à decisão. Posso fazer uma ressalva aqui, Rafael? Rapidinho, Jorge, que a gente vai fazer virada. Eu acredito que o Palmeiras, ele tenha time para conquistar aí a Copa do Brasil e ir mais longe na Libertadores. Agora o Campeonato Brasileiro está um pouco distante. 9 pontos fica um pouco difícil. Mas eu discordo alguns pontos aí do Caleb, hein? Eu acredito que o Palmeiras, com esse time, com esses jogadores que tem, com esse elenco fechado com o Abel Ferreira, o Palmeiras pode ir longe sim esse ano, conquistar aí títulos principais aí que está disputando no momento. Polêmica, opinião, aqui tem tudo que você precisa no programa esportivo, pessoal. É isso aí. Agora a gente vai partir para o nosso corte, daqui a pouco a gente fala de Flamengo e Santos, tem um majestoso, a gente vai, mas a gente volta, é rapidinho, é vapt-vupt, daqui a pouco a gente está de volta, vai passar uma vinheta aí, os meninos aí, entendeu? Vai ver, rapidinho, é assim, ó. Falei? Tá de volta, rapidinho, olho no lance, é vapt-vupt, já estamos de volta aqui. E como informação é prioridade, nós vamos direto para o Arthur. Arthur, com novidades aí. O que vem acontecendo aí, Arthur? Plantão, olho no lance. Vai lá, Arthur. É isso, Rafa. No primeiro bloco a gente comentava sobre a equipe do Palmeiras, chegamos a falar um pouco do Luxemburgo e eu acabei de, aqui mexendo, né, a gente sempre mantendo atualizado, acabei de ler a notícia de que o Luxemburgo acaba de ser internado pela segunda vez, novamente com a Covid-19, então assim como eu critiquei no primeiro bloco, ele que é uma referência para os treinadores brasileiros, um grande treinador, um dos maiores da nossa história, então gostaria de desejar forças ao Luxemburgo, que tudo vai ficar certo com ele, que tudo fique certo com ele o mais breve possível. Pois é, a equipe do Olho no Lance deseja o pré-restabelecimento da saúde do treinador aí, ex-treinador da seleção brasileira, do Palmeiras, ultimamente treinou vários clubes, campeoníssimo, Vanderlei Luxemburgo aí sendo acometido por mais uma pessoa que tem uma personalidade do futebol acometida aí por esse vírus aí. E a gente pede aqui você que está nos assistindo, cuide-se, use máscara, mantenha um distanciamento se possível, álcool em gel na mão, nos braços. Gente, está chegando a vacina aí, vamos ter consciência, vamos ter paciência. Daqui a pouco estaremos todos juntos se abraçando. Em fé em Deus, a gente joga esse vírus para longe. Nunca mais a gente vai falar em Covid, mas vamos aprender. Virando a página aqui no nosso bloco, falar de Flamengo e Santos. Flamengo goleou neste domingo, nessa tarde do domingo, Flamengo reengrenando aí no Campeonato Brasileiro, o time do Rogério Ceni, Gabigol, que agora quer ser chamado de Gabi. Acabou o negócio de Gabigol aí, fez negócio de marca, mudou, agora quer ser chamado de Gabi. Eu ainda prefiro o Gabigol, eu acho que o negócio de Gabi não vai pegar muito não, hein? Mas eu vou chamar aqui Caleb. Caleb, Flamengo venceu, 4-1, 2 gols de Gabigol, o Flamengo tinha desfalque do Arão ali, o Rogério colocou o João Gomes, o menino Natan entrou na zaga com o Rodrigo Caio, você acha que deu mais alguma segurança? Me fala mais aí sobre esse jogo, essa grande vitória do Flamengo, engrenou? Será que vai? Dá para buscar o São Paulo, Caleb? O Flamengo estava precisando disso, né, o Rafael? Porque vinha de uma sequência de desconfiança do trabalho do Rogério Ceni pelas eliminações, mas o time de ontem que entrou, os reservas que entraram no lugar do Arão e do Léo Pereira, ou Gustavo Henrique, deram conta. O Natan relativamente bem, eu ainda não me transmite a confiança necessária, mas
entre ele e o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eu acho que não tem muita saída para os dois. O João Gomes, eu gostei da partida do João Gomes, ele foi muito seguro ali, distribuindo o jogo, se movimentou muito, mas eu prefiro ter paciência, porque no Flamengo as pessoas jogam 2 partidas bem e jogam outras partidas não tão bem. Vamos dar um destaque negativo para a defesa do Flamengo, e aí é que entra o Natan, que, pelo amor de Deus, não pode marcar daquele jeito que marcou. O jogo tá ganho. Aí o cara vai marcar, deixa o cara cruzar como se fosse nada. Aí não tem culpa também do Diego Alves. O Diego Alves, para mim, é o melhor goleiro do Flamengo de muito tempo. Tem muito tempo que o Flamengo vem sofrendo com os goleiros. E achou o Diego Alves, vai mais uma crítica para a diretoria, que paga salário de 1 milhão para o Vitinho, que paga salários astronômicos para jogadores que não merecem. Paga 35 milhões no Michael, paga não sei quantos milhões no Léo Pereira, que jogadores que não vêm dando fruto. Aí quando pega um goleiro, que o Flamengo passou anos e anos sofrendo com Muralha, com Paulo Vitor, aí pega um goleiro bom, pegador de pênalti, decisivo, salvou o Flamengo ano passado inteirinho, aí pega e não quer renovar com o cara por causa que quer baixar salário. O Hugo é bom jogador, é muito bom jogador, só que é um desespero com a bola nos pés. O Hugo, você toca para ele entregou o gol contra o São Paulo. Ele é jovem, experiente, vai ganhar confiança. Um dia eu acredito que ele vai ser jogador do Flamengo e da seleção. Mas agora não dá. É muita confiança de uma diretoria que está se tornando incompetente nesse quesito, porque parece que a diretoria ficou em 2019. Fez um excelente trabalho, fez boas contratações, entre aspas, na época eram boas contratações, agora a gente vê que não eram tão boas, e aí parou. 2020 resolveu parar, resolveu cagar tudo que fez com 2019. A moral da diretoria estava lá em cima, e agora 2020 teve polêmica com a volta dos campeonatos, teve polêmica com a volta de público, coisa do Corona, os garotos do Ninho, e agora essa mais uma vez com o Diego Alves, perdeu o Rafinha, perdeu o Pablo Mari já, e agora quer perder também o Diego Alves. Vai ficar com quem na defesa? É uma crítica que eu faço à diretoria, que, pelo amor de Deus, se for para não renovar, também não renove com o Vitinho, procure um clube para o Vitinho, porque está precisando de dinheiro. Não faz sentido você não renovar por falta de dinheiro e continuar com o Vitinho pagando R$1 milhão. Se você não for com o Diego Alves, então faça a limpa no elenco do jeito que tem que ser, não com os melhores do time. Pois é, Caleb, opiniões firmes aqui no nosso Olho no Lance. O Flamengo aí, a diretoria dando mole, segundo o Caleb. O Flamengo, apesar da vitória aí, não tem tido um ano tão feliz nas contratações e menos ainda no departamento médico, né? Muitas mudanças, muitas decisões questionáveis da diretoria e até mesmo dos jogadores. O Flamengo, depois que saiu Jorge Jesus, mudou a vibe, mudou tudo. Parece que começou um outro ano ali. Mas falando do Santos agora, e indo para o nosso amigo Jorge, o Santos, Jorge, veio com a molecada, não era nem reserva do reserva, veio com alguns jogadores reservas ali, veio com o Madison, jogador mais experiente, teve jogador até de 14 anos no banco de reserva, um dos mais jovens a estrear já há um tempo atrás no Brasileiro. O Santos, que tem essa tradição, a molecada, meninos da Vila, o time tentou acertar o contra-ataque, não difícil colocar o Flamengo em dificuldade nos contra-ataques, mas tomou um gol e não conseguiu mais ter força, né, Jorge? O Santos está com a cabeça na Libertadores, Jorge, e esquecendo um pouco do Campeonato Brasileiro? Olha, Rafael, o técnico Cuca, ele acabou optando, né, pela escalação de um Santos com jogadores praticamente sub-20, né? Foi um time misto ontem, frente à fortíssima equipe do Flamengo. É tradição no Santos, revelar garotos, e no Santos sempre tá caindo um raio lá, né? Assim como Robinho, Neymar, Diego e tantos outros, o Santos é um clube formador de atletas. E não é diferente, né? Ontem, o técnico Cuca acabou fazendo essa opção, só que o resultado esperado não veio. Mas já era, o próprio Cuca, na sua entrevista, ele deixou bem claro que se fosse para ele repetir novamente a equipe, ele repetiria com esses jogadores. Por quê? Para dar
como uma experiência para esses jovens atletas que, com certeza, no futuro, vestirão muito bem a camisa do Santos. Logicamente, o Santos está com a cabeça na Libertadores. Enfrentará a equipe do Grêmio, um jogo muito difícil, empatou lá o primeiro jogo no Olímpico, agora joga na Vila Belmiro, e essa opção do técnico Cuca, eu acho que foi interessante. Por quê? Porque o Santos tem um jogo muito difícil, e pela estatística, ou seja, pela logística, perdão, o Santos ia desgastar muito seus jogadores, se fosse com o elenco principal até o Rio de Janeiro, ida, volta, ia desgastar bastante. Então o Santos ontem atuou com o time reserva, logicamente o Flamengo foi superior à equipe do Santos, mas foi a melhor forma que o técnico Cuca encontrou para poder, então, descansar o elenco principal para o compromisso frente à equipe do Grêmio. O Santos, com essa derrota, ocupa a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Mesmo com todos os problemas de ordem política e econômica, o Santos vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro e uma excelente participação na Libertadores. O Santos sempre está revelando grandes atletas e, com certeza, irá revelar muitos outros atletas. O Santos hoje é um time que tem um grande comandante, que é o Cuca, e com isso vem colhendo os bons resultados. Esperamos que o Santos possa ir mais adiante na Libertadores, conseguir uma vaga aí para a Libertadores do próximo ano. Eu tenho certeza que o Santos ainda vai lutar de igual para igual contra as grandes equipes aí, tanto no Campeonato Brasileiro, também na Libertadores. Grande Jorge. Arthur, queria a sua opinião. O Flamengo venceu o Botafogo semana passada por 1-0. Neste domingo, goleou o Santos, tá certo que era o time de meninos aí, quando a gente abordou com o Jorge. Mas dá para ver já uma evolução nesse time do Flamengo? Quarta-feira agora, como a gente já disse, TT, São Paulo e Atlético Mineiro. O Flamengo pode passar o Atlético Mineiro ou pode diminuir uma distância boa para o São Paulo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio e que seriam 3 pontos aí que podem fazer toda a diferença. E na última rodada do Campeonato Brasileiro temos Flamengo e São Paulo. Você imagina que jogo não seria? Mas voltando à pergunta, Arthur, o Flamengo já engrenou ou ainda é cedo para falar que o Rogério Ceni conseguiu acertar o time? Eu diria que o Flamengo começou a engrenar. São vitórias importantes contra o Botafogo, a equipe do Botafogo, que apesar da situação, ela é em último do campeonato, não deixa de ser um clássico, um jogo complicado, onde a equipe entra com um mental diferente, sempre querendo derrubar o rival. Então, acho que o Flamengo se portou bem no clássico. Ontem, contra o Santos, fez o dever de casa, apesar da situação do Santos, um time mais jovem, muitas perdas do Covid, o Santos ainda é uma boa equipe. E acho que começou a engrenar, a gente já viu um padrão de jogo mais definido com o Rogério Ceni, e apesar do fator extracampo do Flamengo ainda talvez ser algo um pouco chato, que talvez fique um pouco ali na cabeça, tanto dos jogadores quanto do treinador, igual o Caleb estava dizendo, essa situação do Diego Alves, não dá pra gente simplesmente ignorar, a gente dizer, não, mas tá tudo ótimo com o Flamengo, do jeito que tá bom. Não, realmente é uma situação, assim, uma situação delicada pra gente comentar e para continuidade. E em relação ao Santos, o Santos que talvez contra o Vasco não conte com o Marinho que devido àquele chilique que ele deu contra o Ceará no final de jogo, um jogo que a arbitragem tinha sido tranquila, eu realmente concordo com alguns pontos, que a arbitragem, eu já critiquei a arbitragem anteriormente em outros programas aqui no Brasil, mas naquele jogo a arbitragem tinha sido tranquila, os acréscimos foram dados da maneira correta, o árbitro conduziu muito bem o jogo, e no final de jogo o Marinho deu um chilique, ele queria ir para cima do árbitro, se mostrou muito nervoso, fora de si até, e acho que o gancho que ele pegou até talvez de um jogo, acho até pouco, pelas atitudes que ele vinha tomando, não só naquela partida, mas devido àquela partida a sua punição, e talvez desfalca o Santos contra o Vasco. É uma situação realmente muito ruim, a equipe do Santos que agora já cai ali na tabela, ainda a diferença é muito pequena em relação ao quarto e terceiro colocado, mas a equipe do Santos
vem caindo e a equipe não pode começar a se perder no meio do caminho, porque você tem o Ceará vindo atrás e você tem concorrentes fortes acima da equipe da Vila Belmiro. Pois é, Arthur. Santos aí caindo ali mais para o meio da tabela. Acredito que se o Santos não ir longe na Libertadores, pode acabar ficando aí pelo caminho e ali buscando só Libertadores em 2021, né? Agora, virando a página, virando o disco, vamos falar do majestoso São Paulo e Corinthians nesse domingo, o grande jogo dessa rodada, o mais esperado jogo que envolveu o líder do campeonato São Paulo, o Corinthians ali, meio da tabela para baixo, não estava muito bem. O que aconteceu no clássico? Sabe aquele ditado, clássico é clássico e vice-versa? Pois é, meu amigo, parecia que o Corinthians é que estava liderando e o São Paulo que estava atrás. Uma partida muito abaixo do tricolor paulista, o time do Diniz não conseguiu jogar, perdeu o Luciano no meio do jogo, o Corinthians fez poderia ter feito mais, encaixou direitinho. E eu já vou perguntar aqui, falar com o Jorge. Jorge, o que aconteceu com o São Paulo, Jorge? O São Paulo não encarou esse jogo como clássico, como deveria, e o Corinthians foi com a fome de leão? Olha, Rafael, a equipe do São Paulo ontem foi muito abaixo mesmo, não demonstrou aquele futebol, o mesmo futebol apresentado no meio da semana, quando acabou goleando a equipe do Botafogo. Embora o Botafogo hoje seja uma equipe fraca, né, que luta para sair da zona de rebaixamento, mas foi um futebol mais envolvente, um futebol bonito. Agora, contra o Corinthians ontem, o São Paulo encontrou muita dificuldade. Por quê? Logicamente, o Mancini, que já passou pela equipe do São Paulo, ele estudou muito bem a equipe do São Paulo. O Corinthians teve praticamente mais de uma semana de tempo para treinar e preparar-se muito bem para o confronto com o São Paulo. E foi exatamente o que aconteceu. Foi a estratégia utilizada pelo Mancini deu resultado. Marcação forte, marcação alta, não deixou o São Paulo jogar, neutralizou toda a jogada, principalmente as jogadas com o Igor Vinícius e com o Gabriel Sara. Quer dizer, o São Paulo não conseguiu jogar frente ao esquema tático implantado pelo Wagner Mancini. Com isso, o time não produziu o mesmo futebol que havia apresentado contra a equipe do Botafogo. Então, o São Paulo sofreu muito ontem. A questão física também pesou bastante, foi outro quesito que realmente pesou na derrota do São Paulo contra a equipe do Corinthians. Agora, tem um compromisso duríssimo na próxima rodada, quando enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. O São Paulo desperdiçou a chance de aumentar a vantagem. Hoje continua em primeiro lugar com 50 pontos, mas já vê essa vantagem diminuindo, já vê ameaçado pelas grandes equipes, porque tem hoje um Flamengo que vem evoluindo, um Palmeiras, o próprio segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Quer dizer, não tem jogo fácil para a equipe do São Paulo. Outro detalhe, o São Paulo, por estar num momento bom e liderando o campeonato, vai ser normal agora enfrentar os times que vão tentar bloquear todo o sistema ofensivo da equipe do São Paulo. Então, as equipes que vão enfrentar o São Paulo já estão estudando uma estratégia para tentar, então, fazer essa marcação forte e, com isso, dificultando o máximo possível para a equipe do São Paulo. Foi exatamente o que aconteceu ontem. O São Paulo não conseguiu jogar bem contra a equipe do Corinthians, acabou saindo derrotado. O Corinthians fez um gol, poderia ter feito o segundo, o terceiro, o quarto gol tranquilamente. O São Paulo ontem errou muitos passes, principalmente Daniel Alves. Ontem eu vi a equipe do São Paulo muito nervosa em campo, com pouca produtividade. Então essa queda de rendimento fez com que o Corinthians fosse superior ao São Paulo durante os 90 minutos. Pois é, isso aí, Jorge. O São Paulo ficou devendo muito e o São Paulo perdeu o Luciano no meio do jogo, né? Lesão no adutor, foi reavaliado, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro, desfalque importantíssimo. Arthur, o Corinthians não perde para o São Paulo dentro da sua casa, hein? O
que acontece na arena? O que tem alguma coisa ali, uma magia? Ou é a camisa que pesa? O São Paulo treme quando chega na arena? O Corinthians podia ter vencido até por mais gols, né? Teve um gol impressionante. O Volpi foi sair jogando, o Camacho roubou a bola, tocou para fora, mas ficou destaque essa vitória do Corinthians. O pessoal estava dando ali o São Paulo como vencedor possivelmente nesse clássico, e o Corinthians conseguiu vencer essa partida aí e ganhar uma moral para o restante do campeonato, hein? Eu acho que o ponto sobre o Corinthians é que o Mancini vem mostrando que a equipe do Corinthians realmente perdeu muito tempo com o Diego Coelho, né? O Mancini com 2 semanas, claro, o Diniz vinha fazendo jogo quarta e domingo, o Mancini teve 2 semanas de treinamento, preparou a sua equipe como queria, fez os ajustes necessários e vem mostrando, com todo respeito ao Diego Coelho, mas vem mostrando o que é um técnico preparado, um técnico de time grande, de Série A, que é o caso do Mancini. Vem mostrando em jogos contra o Internacional, que o Corinthians venceu em casa, contra o Grêmio, que empatou, mas poderia ter vencido, jogou com 2 jogadores a mais uma boa parte do tempo, e mesmo assim a equipe do Grêmio não conseguiu simplesmente dominar a partida. E ontem, contra o São Paulo, do Fernando Diniz, que ainda é líder, 4 pontos à frente, a equipe mostrou um ajuste tático muito forte. As partidas de Gabriel, o lançamento do Cantillo, que depois acabou saindo, mas vinha fazendo boa partida, a partida até do próprio Léo Natel, que apesar de ter perdido os gols, que fez um grande jogo, desmontando as linhas são paulinas, e é como você disse, o problema ontem, o São Paulo não conseguiu jogar, o Gabriel Sara teve até certa liberdade ali pelo lado esquerdo, explorando um pouco a fraqueza do Otero, mas não conseguiram chegar realmente ao gol corintiano, e foi até o que o Jorge disse, o Corinthians poderia ter até feito mais, teve a chance com o Ramiro, com o Camacho, até as chances do Léo Natel. Então, acho que foi um jogo onde a equipe do Corinthians foi bem no que propôs e mereceu a vitória. Em relação à sequência do São Paulo, quarta-feira, uma final contra o Atlético Mineiro, e fica a preocupação em relação à lesão do Luciano. Fora do próximo jogo, você tem ali, talvez quem o São Paulo possa colocar nessa posição, o Pablo, como já aconteceu ontem, não rendeu no clássico, né? Foi uma partida um pouco abaixo do Pablo, e os outros da posição talvez não fazem o mesmo que o Luciano faz, que é propor uma versatilidade, vem fazendo gols em boa fase. Então acho que o torcedor do São Paulo precisa sim se preocupar, porque quarta contra o Atlético é uma perda gigante não contar com o Luciano. Pois é, Arthur, Luciano e Brenner, dupla de ataque que vem dando super certo aí. E fica a dúvida, como é que vai ser essa sequência aí, ainda mais no jogo contra o Atlético Mineiro do São Paulo, que não é nada fácil. Caleb, o São Paulo vinha pegando adversários ali de técnica um pouco duvidosa nesse Campeonato Brasileiro, times que estavam bem abaixo, e ter uma prova de fogo nesse domingo. E posso dizer que falhou nessa prova de fogo? Quando pegou um jogo grande, o time não rendeu? Será que aí dá para o torcedor do São Paulo ficar com a pulguinha atrás da orelha em relação ao desempenho do time do São Paulo? Eu acredito que não, porque o São Paulo vem vindo de uma sequência muito boa, são 17 jogos de invencibilidade, então você não tem como você falar que ele falhou agora porque foi um jogo grande. Teve 17 jogos contra o Flamengo, por exemplo, a verdade é que o time era um caos total naquela época, e goleou o Flamengo. Mas o que acontece é que clássico é clássico. Pega o Corinthians na arena, mesmo sem a torcida, e tem o tabu a ser quebrado, parece que o time dá um gás a mais. E também tem a questão que eu, na minha opinião, eu acho que o São Paulo sentou muito em cima da invencibilidade que vinha tendo, e já entrou com o pé frio. Não entrou cagando aquela vontade que vinha entrando nos outros jogos, marcando pressão, que é coisa absurda que o São Paulo vinha fazendo. Então, eu acho que foi um misto disso tudo. Mas eu acredito que o São Paulo vem forte para o restante da temporada, mas tem que ver como que vai ser agora sem o Luciano. Porque o São Paulo começou a engrenar de uma forma absurda com a dupla Luciano e Brenner. O Pablo é muito questionado pela torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não é muito confiante no Pablo, e agora é a melhor peça de reposição do time no lugar do Luciano.
que era muito criticado pela troca do Everton na época, que achou que era uma troca ruim, acabou sendo uma troca muito boa para o São Paulo, que vem engrenando o Luciano, vem metendo gol todo jogo, e agora tem que ver como que vai ser. O Corinthians, por outro lado, perdeu a oportunidade de fazer um placar mais avantajado e falar, nossa, ganhamos aqui de 2-3-0 do nosso rival. Mas o que vale é os 3 pontos, na situação do Corinthians está, o que vale é os 3 pontos. O Volpi também tem que comentar isso, que o Volpi tentou sair jogando, achou que estava no PlayStation. Sabe quando a gente tá goleando o amigo, aí a gente pega e sai toca pro goleiro e tenta fazer gol de goleiro? Não. E estava perdendo ainda por cima. Então, mas de resto, eu acho que foi um jogo atípico do São Paulo, não acho que vai acontecer de novo. Então, acho que os próximos jogos tendem a ser mais difíceis para o São Paulo, além do jogo difícil contra o Atlético, além disso, tem a falta do Luciano. Mas vamos ver como que vai desenrolar o restante do campeonato. Pois é, muito obrigado, Caleb. Fechando aqui nossos comentários. Agora, hoje, é dia de estreia aqui no Olho no Lance. Temos estreia, temos o início, vamos fazer a eleição, vamos fazer aqui o troféu Maçã de Ouro e o troféu Abacaxi. O que é esses 2 troféus? O troféu Maçã é o destaque da rodada, e o troféu Abacaxi é aquele que foi pior, é o Tiriça, é horrível, é horroroso. E nós vamos começar pela eleição do Maçã de Ouro, o melhor da rodada. Inclusive, aqui você, que é dono de hortifruti, quiser patrocinar o nosso quadro, fique à vontade. Procure aqui nosso Olho no Lance no contrato, faça contato e a gente divulga o seu hortifruti. Vamos começar aqui. Arthur, o troféu Maçã, qual foi o destaque da rodada? Acho que foi uma rodada muito movimentada, mas o meu troféu Maçã fica com o Wagner Mancini, por tudo que eu havia citado. Creio que os ajustes táticos que ele vem fazendo no Corinthians vem dando muito resultado e vem mostrando que o elenco poderia render um pouco mais que o esperar, um pouco mais do que vem rendendo na temporada. E acho que propriamente nessa rodada, por ter vencido o líder, a equipe ter feito um bom jogo, o meu prêmio Maçã vai para ele. Então, a foto do Arthur aí, Wagner Mancini, treinador do Corinthians aí. Agora eu vou. Caleb, me fala aí, quem mereceu o troféu Maçã nesse final de semana? Quem foi o grande destaque dessa rodada? Meu voto vai para o Gabigol, não só pelos 2 gols, mas pela excelente partida que ele fez e pelo protesto, vamos dizer assim, pedindo o fico do Diego Alves, quando ele fez o gol, atravessou o campo e foi abraçar, comemorar com o capitão do time. Então, o prêmio vai para o Gabigol. Meu voto, né? Prêmio, vamos ver. Wagner Mancini, Gabigol. E você, Jorge? Para quem é o seu voto? Olha, Rafael, meu prêmio Maçã vai para o treinador Cuca, da equipe do Santos, pela ousadia de lançar os garotos da base contra o Flamengo. Eu achei que foi uma coragem, uma ousadia do técnico Cuca por já dar essa experiência aos garotos da Vila. Pois é, então, como eu vou ser obrigado a fazer o voto de Minerva aqui, que cabe ao apresentador, o meu voto eu vou acompanhar o relator aqui, Arthur Teodoro. Eu voto no Wagner Mancini pelo nó tático que ele deu no Diniz, no São Paulo, ganhou aí 3 pontos, colocou fogo no campeonato, de quebra defendeu a invencibilidade em casa. Primeiro vencedor do troféu, Maçã de Ouro, Wagner Mancini, em breve está recebendo aí na sua casa. Agora vamos pro troféu bom. Você tinha falado que se o Hortifruti quiser patrocinar a gente no prêmio e tal, se o Wagner Mancini ou os próximos a receberem o prêmio quiserem vir aí também para receber, conversar com a gente tá super aberto também, tá ótimo, a gente conversa. Ótimo, maravilha. A gente faz igual troféu imprensa. Arthur, voltando para você agora, abrindo o troféu Abacaxi para a gente fechar a nossa edição hoje, quem foi o tiriça da rodada? Quem que merece o abacaxi dessa rodada? Aquele que deu mole, que foi ruim, foi pessimamente mal. O meu prêmio abacaxi dessa rodada eu vou dar para a diretoria do Flamengo.
Devido às últimas ações que a diretoria vem tomando, já critiquei anteriormente pelo não uso dos psicólogos, que acho que é uma tecnologia que influenciaria muito. Agora, essa semana, as notícias da não renovação com o Diego Alves, faço a mesma crítica que o Caleb fez e entendo a revolta do meu colega de programa. Então, o meu prêmio abacaxi vai para a diretoria do Flamengo. Fez um ótimo trabalho, vem fazendo ótima gestão, mas nessa rodada, nessa semana, por tudo que vem acumulando, agora a gota d'água para mim foi essa decisão talvez da não renovação com o Diego Alves. Então, o meu prêmio abacaxi vai para a diretoria do Flamengo. Já acumula o segundo voto, Rafael. Já vai para o Jorge, porque o meu segundo voto já podia ter falado no início do programa dessa diretoria, que tem Vitinho pagando 1 milhão e não quer renovar com o Diego Alves. Completamente 2 abacaxi para a diretoria do Flamengo. Alguém específico, Caleb, que você queria entregar? Presidente, sim, Marcos Braz, Landim. Rodolfo Landim. Pode ser o Landim, Arthur? Pode ser o Landim. Inclusive, outra coisa, Landim, conversa aqui com a gente, eu quero te criticar na ligação ao vivo. Está convidado, presidente do Flamengo. Alô, Landim. Jorge, para que você manda abacaxi nessa rodada aí, meu amigo? Olha, o prêmio abacaxi eu vou mandar para o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, que foi o responsável pelo gol de Otero do Corinthians. Quando ele tentou fazer aquele lance na área, deixou ali de graça para armar o contra-ataque e ocasionou, então, o gol de Otero para o Corinthians. Reinaldo, para você, esse abacaxi serve para você ganhar experiência, Reinaldo. Boa, eu não precisaria voto de Minerva, mas eu vou deixar destacado aqui. Vou deixar meu voto aqui para o árbitro do jogo Inter e Botafogo sábado. Que lambança o senhor fez, que bagunça. Horroroso, o seu Rodimei meteu a mão na bola, ele expulsou o jogador, ele não deu o vermelho, não deu o segundo amarelo, teve a lambança também, o jogador do Botafogo foi cobrar a falta. Foi uma arbitragem horrorosa. O abacaxi foi para ele. Mas, como eu e o Jorge fomos votos vencidos, o Arthur e o Caleb votaram na diretoria do Flamengo, sobrou para o seu Landim. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é o primeiro vencedor do nosso troféu abacaxi aí. Meus parabéns, Landim. Pô, em breve, o Caleb, que come 5 abacaxis num dia só, estará entregando aí, estará recebendo em sua casa ou na sede do Flamengo via Sedex. O Caleb que vai mandar, hein? Ele que vai pagar o Sedex direto de Colatina para Gávea. Grande Caleb. Parabéns, Landim! E é isso aí, pessoal. A gente vai terminando o nosso Olho no Lance aqui, essa terça-feira, na verdade, você está vendo segunda-feira. Eu quero dizer aqui, foi um prazer estar com você. Se você gostou, conte para os amigos. Se não gostou, conte para os inimigos. Dê like, curta, compartilhe, divulgue, para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas aí pelo nosso programa. E é aquela coisa, né? Maravilha. Segunda-feira estaremos de volta. Eu quero agradecer aqui, dar um abraço no meu amigo Arthur, no meu amigo Jorge, no Caleb aí. Desculpa a brincadeira aí, pessoal. Tudo certo. Depois a gente conversa. Mas, beleza. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até segunda-feira ou terça-feira que vem. Um abraço, pessoal!